API de WhatsApp. Eu acho que esse é um dos temas que a gente mais abordou, mesmo que indiretamente, no decorrer dos vídeos aqui da empresa 1P. Por quê? Porque a gente faz diversos e diversos chatbots, a gente já no WhatsApp, coisas relacionadas. Então, o que a gente já fez aqui? A gente já fez muitas coisas, desde divulgação, como se fosse uma newsletter, né? Uma divulgação de algum conteúdo pelo WhatsApp, desde um chatbot mesmo, onde você responde uma mensagem, você passa pelo IA e você responde o usuário que enviou essa mensagem. Um agente de IA completo que vai identificar e responder, né? Áudio, imagem, documento, enfim. A gente já fez de tudo no WhatsApp aqui, mas uma pergunta que ainda falta ser respondida, que temos tido essa demanda aqui, né, que vocês pedem, é o seguinte: devo usar a API oficial? E isso se tornou mais pauta ainda depois que teve uma onda de banimento de números de WhatsApp Business aí no WhatsApp por diversos motivos, né? Muito se fala, né? Várias notícias saíram de um possível malware, né? Um vírus que estava circulando pelo WhatsApp, daí estavam banindo vários números para tentar conter esse vírus. Enfim, várias e várias notícias. Agora já deu uma normalizada, mas o fato é que deu uma movimentada no mercado no seguinte aspecto, né? Será que eu devo utilizar a API oficial ou uma API não oficial ou uma API paralela, né? Então, hoje eu vou te responder isso. E o principal, gente, eu não vou falar o que eu acho, eu vou ser teórico aqui. Não, o que eu faço é na prática. Olha só isso aqui, gente. Se pegar aqui. Olha só. Olha o tanto de celular que eu tenho. De várias operações diferentes. De vários negócios digitais diferentes que eu tenho. E é mais do que isso. Tem outro aqui. Tem vários celulares, tá? Por quê? Porque eu preciso de um WhatsApp Business instalado, um WhatsApp Business pro celular, e então eu tenho vários celulares aqui, um para cada operação, obviamente, né? Então, não é algo que eu acho, né? É uma coisa de experiência, tá? Eu tenho experiência para falar sobre isso. Não tô aqui só ensinando professoricamente, digamos assim. Não é só o professor, é literalmente a prática, a vivência, o dia a dia, beleza? Então, dado esse contexto, bora lá, gente. Coisa mais importante de todas, não vamos alongar, porque, como eu sempre falo pra vocês, né? Se você quiser escrever, veja todos os vídeos, porque eu tô sempre referenciando vídeos passados. A gente já fez várias e várias coisas no WhatsApp, então eu não vou gastar muito tempo nisso aqui, nessa explicação aqui de API. Mas pra você que não sabe, uma API nada mais é do que, simplificando ao máximo, uma maneira que você tem de utilizar o WhatsApp por meio de uma integração, por meio de código, dentro de uma automação, por exemplo. Ou seja, utilizar o WhatsApp sem você ter que entrar no WhatsApp, necessariamente, beleza? Então isso é uma integração. Então é uma maneira de você fazer várias e várias coisas. Por exemplo, você pode programar / agendar uma postagem, um envio de uma mensagem para alguém, seja em imagem, seja em texto, seja um documento, seja o que for. E aí você também pode tomar um cafezinho. Tomou um cafezinho, você também pode sempre observar novas mensagens que foram enviadas. Você pode observar as mensagens que você enviou e ir armazenando isso tudo em uma base de dados de mensagem de uma maneira muito mais simples do que você pensa. Toda mensagem que você receber, copiar ela, colar o número de quem enviou, colar o nome de quem enviou e colar a mensagem que foi recebida numa planilha de WhatsApp. Loucura, né? Mas se você coloca a integração nisso, você tem um sistema, uma programação ou uma automação para fazer isso, que você vai ficar com as mãos pro alto e vai ter todo esse armazenamento de todas as mensagens que foram enviadas ali para depois, por exemplo, você conseguir ver as principais dúvidas dos seus clientes, para que assim você consiga responder essas dúvidas com a gente já. Você pode ver quais foram as principais solicitações dos seus clientes, o que eles mais querem, qual produto eles mais desejam, tudo isso. Então, existe muito valor nisso, é uma informação muito valiosa você saber quais são as principais dúvidas do seu cliente, o que eles mais querem, porque assim você consegue tirar dúvidas melhores, vender mais, prestar um serviço melhor. Então é muito valioso ter uma integração de armazenamento de mensagens, por exemplo. Inclusive, eu sempre falo em todos os fluxos de automação de WhatsApp, em todos os agentes já em WhatsApp, que isso é uma boa prática, você armazenar as mensagens que foram recebidas, tá bom? E aí você também tem a possibilidade, graças à integração, de criar agentes / chatbots, tá bom? Ou seja, utilizar a inteligência artificial para ter um assistente ali com IA no seu WhatsApp, no WhatsApp da sua empresa, no WhatsApp do seu cliente, beleza? Então é graças a uma API de WhatsApp que você consegue fazer esse tanto de coisa, tá bom? Ou seja, você consegue, por meio de uma automação, utilizar o WhatsApp sem ter que entrar necessariamente ali no WhatsApp, tá bom? Então é uma maneira de você utilizar ali o WhatsApp sem entrar nele, beleza? Maravilha. Então acho que essa é a maneira mais simples que eu tenho para explicar isso. Mas, a partir disso, que você entendeu o que é uma API, a gente vai ter duas grandes categorias, que nada mais vão ser do que... Você sabia que R$ 10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento?
Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar Mais com o concedo vídeo. que a API oficial e a API não oficial, que também é chamada de API paralela, seja do que for, né? Beleza. E aí, a gente tem uma coisa que é a verdade, que a gente tem que começar por aqui antes de fazer essa comparação. Só a API oficial que ela é, digamos assim, legal, né? Legal do ponto de vista legal mesmo, porque o WhatsApp, que é dono da plataforma, a Meta, que é dono da plataforma WhatsApp, só permite a API oficial. Logo, só ela é permitida. Esse é o primeiro ponto. A única API que é permitida é oficial, tá bom? Mas aí tem todo um debate ético ali. E logo menos eu vou te falar sobre possibilidades, opções de APIs e tudo mais, tanto oficial, enfim, quanto não oficial. Mas a gente entra na questão ética, tá bom? Que eu, pelo menos, eu vou te dar essas opções, mas eu, pelo menos, não me sinto ultrapassando nenhum limite ético utilizando uma API não oficial, tá bom? Por mais que só apenas a API oficial seja legal. Gente, isso é uma coisa, quando a gente começa a ficar bom nessas coisas de automação e tudo mais, a gente começa a ter alguns dilemas que você tem que começar a pensar, porque isso é muito importante. Que é o seguinte, já falei pra vocês no vídeo, a gente faz scrape de trocentos possíveis leads de empresas listadas lá no Google Maps. Então, o empresário tem uma loja de, sei lá, tem um pet shop, que é o exemplo que eu gosto de usar, né? Tem um pet shop na esquina ali e cadastrou os dados dele no Google para ser encontrado. Ou seja, ele cadastrou ele justamente para ser encontrado. Se eu pego e faço uma automação para extrair todos os pet shops da minha cidade, né, e colocar numa lista e eu começar a entrar em contato com eles para prestar meus serviços, para ofertar os meus serviços, isso é ético ou não? Então, isso é um grande dilema, inclusive no scraping, né, no mundo do scraping, de programação, de automação, é uma linha muito tênue, né? Inclusive em processos judiciais, o que pode, o que não pode, tem interpretações totalmente diferentes de um lado ou de outro. Por quê? São dados públicos, mas ali você está pegando esses dados que são públicos para o seu benefício, para conseguir prospectar clientes, né? Eu acho ok. Eu realmente acho ok. Eu, inclusive, queria isso. Se eu tivesse uma empresa física, eu queria que eu mesmo me chamasse lá nessa empresa física para falar: sabe que você pode economizar dinheiro com esse serviço aqui? Sabe que você pode vender mais com esse serviço aqui que eu tenho para te ofertar? Que no caso é o que a gente faz aqui, automação, inteligência artificial. Eu queria ser encontrado. E eu me cadastrei ali para ser encontrado. Não só... obviamente, quando eu entro ali, eu sei que eu vou ser encontrado. Por exemplo, quando eu coloco uma empresa no Google Maps, eu sei que vou ser encontrado não só por possíveis clientes. Eu não consigo filtrar. Eu só quero que clientes bonzinhos me vejam. Eu vou conseguir ser encontrado para comparação de preço. Eu vou conseguir ser encontrado pelos concorrentes. E eu vou conseguir ser contactado e encontrado por alguém que quer prestar um serviço para mim. Para mim, isso é super natural e ético. A mesma coisa parte da API não oficial. Às vezes, a Meta coloca uma limitação tão grande que, ao invés de eu ter que ir ali e fazer todo o processo que eu vou te falar da API oficial, eu consigo, para uma API paralela, agilizar o meu processo e, principalmente, eu não ter que pegar e enviar manualmente uma mensagem, mas que eu poderia, sabe? Então, na minha concepção aqui, a ética, qual que é o X da questão aqui da ética para mim? É o que você faz, né? É o que você faz. Então, se você pega vários números de pessoas que nunca ouviram falar de você e sai enviando mensagem, isso já é eticamente, na minha concepção, muito errado, tá? Você vai abordar uma pessoa que nunca ouviu falar de você, isso é errado, né? Só pra divulgar uma coisa, é errado ali. Tipo assim, você pega um número de pessoal, de WhatsApp pessoal de trocentas mil pessoas que começa a disparar pra elas, pra mim isso é errado. Mas agora, vamos supor, vou dar um exemplo pra vocês. Você entrou no Caminhos de Automação, que é o nosso curso simbólico, é de R$10, mas são mais de 5 horas de conteúdo, super, vários templates prontos, a gente troca uma ideia no WhatsApp, enfim. Um curso hiper bacana, hiper legal. O propósito é justamente também a gente poder trocar uma ideia no WhatsApp, tá? Então, eu for lá, a partir do momento que você comprou o Caminhos de Automação por R$10, valor simbólico, eu te chamar ali no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, não interessa se for pela API oficial ou se é pela API não oficial, entende meu ponto? Você comprou meu curso, você quer conversar comigo, sabe? Uma das características do curso é o suporte, então tem que oferecer ali o suporte no WhatsApp. Então, isso é errado? Só porque eu não tô usando a API certa? Eu podia ir lá, ver quem comprou e enviar uma mensagem manualmente, entendeu? Então, assim, a grande questão pra mim é o que você vai enviar, tá? E não, isso aí pelo menos pra mim, e não o meio pelo qual você tá enviando, tá bom? Pra mim, pra quem você vai enviar e o que você vai enviar. Pra mim, essas são as coisas mais importantes. Agora, se você for enviar em massa pra atrapalhar o WhatsApp de várias pessoas por nada, assim, eu realmente acho que aí fica mais complicado, né? Mas aí
tem ainda, mesmo assim, ainda tem níveis, né? A pessoa que vai divulgar alguma coisa que é errada, que vai prejudicar a vida da outra, aí piorou, né? Aí piorou. Mas você vai vender algum produto, aí um pouco menos pior, apesar de você estar fazendo spam pra todo mundo. Enfim, existem níveis, e pra mim, a maneira não entra nessa questão do nível de ética, tá? Isso é pelo menos a minha visão, tá bom? Então, isso é um fato. A única API legal é oficial. Agora, tem a questão de ética que a gente acabou de discutir. Mas vamos falar aqui sobre a API não oficial primeiro, tá? Você tem menos estabilidade no número, isso é fato. Então, o que significa menos estabilidade no número? Obviamente que utilizando uma API não oficial, você tem mais chances de ter o seu número banido. Sim, mas eu vou te dar alguns exemplos práticos que já aconteceu comigo várias vezes. Tem um número que só utiliza API não oficial e nunca caiu em anos. Nunca caiu. O número super inteiro, envia várias mensagens, nunca caiu em anos. Em anos. Então, não usa API oficial. Então, isso daí não é a garantia, não é o ponto mais importante, tá bom? E sim algumas outras coisas que eu vou te falar daqui a pouco. Mas utilizar uma API não oficial, ela é muito mais fácil, tá? Você tem menos configurações necessárias, daqui a pouco você vai entender como é que é a API oficial, mas você vai ter menos configurações necessárias, é muito mais fácil, você coloca sua ideia para rodar mais rapidamente. E aí tem um ponto também que seria negativo, mas na verdade não é negativo, porque mesmo se você for utilizar a API não oficial, você vai ter que saber isso daqui, tá bom? Que é o seguinte, para escalar sua operação, vai ser muito melhor você utilizar uma API não oficial pela questão do custo. Mas você vai ter que seguir, obviamente, os limites de razoabilidade. O que é um limite de razoabilidade? O limite de razoabilidade nada mais é do que você utilizar como se você fosse, de fato, ser humano. Como se fosse alguém indo ali, digitando e enviando a mensagem. E não simplesmente vou disparar 1 milhão de mensagens em 1 minuto. Tem como o ser humano fazer isso? Não. Logo menos também, vou te dar dicas pro WhatsApp não cair, mesmo utilizando a API não oficial ou a API oficial, tá? E aí é isso. Economia muito grande, principalmente quando a gente fala de escala, de bastante cliente, por aí vai. Tranquilinho? Então isso aqui é muito importante, tá? Você tem que se atentar principalmente a isso daqui, olha. Você tem que ter mais regras de aquecimento, tá? Ou seja, o seu número, o seu chip ali, você não pode colocar os chips e sair disparando várias mensagens. Não é assim que funciona, tá? Então, no primeiro dia que você tem um chip, você envia 3 mensagens. No segundo dia você envia 5. Como se fosse uma evolução do negócio. Simula uma naturalidade. Isso é muito importante, vou te dar essas dicas aqui daqui a pouco, tá? Agora falando sobre a API oficial. Gente, isso também é um mito muito importante. Quem já utilizou, quem sabe do que eu tô falando, quem já utilizou uma API oficial em escala, sabe que não garante que o número não caia. Nessa maré que eu comecei o vídeo falando de vários e vários números caindo, o que aconteceu? Adivinha? Vários números utilizando a API oficial. Bom, então, não existe nenhuma maneira de utilizar o WhatsApp Business sem risco de banimento. Não existe. Não é por API oficial, não é manualmente, não existe. Não tem como você ficar livre desse risco. Obviamente que se você só enviar mensagem para cliente, forem mensagens, digamos, com uma razoabilidade positiva, exemplos, 50, 70, 80, 100 mensagens por dia, não 1.500 mensagens por dia, é óbvio que o seu risco vai diminuindo. Mas colocar esse risco zero não existe. Não é a API oficial que vai te fazer ter o risco zero de banimento, tá bom? E aí, você além disso, de não garantir que o seu número não caia, você vai ter que ter os templates aprovados para quando você que vai fazer o contato com a pessoa ali. Então, depois que você aprova um template ali de envio para uma pessoa, por quê? Porque você vai fazer um template que é basicamente uma mensagem ali que você vai enviar. Olá, fulano, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Automação. Por exemplo, isso aí seria uma mensagem template, tá bom? Então, você envia esse template para a meta fala assim, ok, essa mensagem tá válida, você pode utilizar ela. E você paga para cada conversa que você inicia com esse template, tá bom? E dentro de 24 horas, você pode interagir normalmente. Então, você enviou a mensagem do template, a pessoa te respondeu, você pode responder no ela e conversar normalmente ali. Tá bom? Mas dentro de 24 horas. Passou 24 horas, você quer entrar em contato de novo com essa pessoa, fazer um follow-up, coisa do tipo, você tem que enviar um novo template, uma nova mensagem aprovada pela meta, tá? E a configuração disso é mais chata, tem um processo de aprovação, você tem que elaborar o template e enviar para a meta, receber, aí tem o dashboard da meta que às vezes buga, enfim, tem alguns detalhes adicionais ali, a configuração acaba sendo um pouquinho mais chata, mas isso não passa a ser, não vou usar porque a configuração é mais chata, não, tá? É muito mais por isso daqui. Para escalar,
é muito pior, tá? Vai ficar muito mais caro, tá? E apesar de você ter uma segurança um pouco adicional, tá? Eu acho que a Meta não estabeleceu um negócio 100%, tá? Com esses templates, porque na minha cabeça, você fez um template, o template foi aprovado, não interessa, né? O template tá aprovado, você pode enviar para quantas pessoas você quiser, desde que você arque com os custos disso, né? Não é assim que funciona. E eu tô te falando experiência prática de hoje. Pode ser que daqui a 6 meses a Meta fala assim, não, não, não. Template é sagrado, ninguém mexe, não tem como cair. Pode ser. Não é assim hoje. É só você pesquisar aí o tanto de pessoa utilizando a API oficial, que também teve um número caído. Tá caído. Teve um número caindo. Beleza. Então, em relação aos custos, eu já falei isso aqui pra vocês. A API oficial vai ser muito mais caro. A cobrança vai ser, igual eu te falei, por mensagem iniciada pelo template, tá? E entrar em contato com os templates aprovados. Tem pautas aqui. A API não oficial vai depender do provedor ali que você vai utilizar, da empresa que você vai utilizar para as APIs. Logo menos eu te falo uma, tá bom? Mas aqui eu vou te dar as dicas mais importantes. Logo menos eu vou te falar o que eu penso sobre quando utilizar a API oficial e quando não utilizar a API oficial, tá bom? Então vamos lá. Dicas gerais para não banimento, independentemente se você vai utilizar a API oficial ou se você vai utilizar a API não oficial, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender, gente, é um conceito muito importante que é como se fosse um score do número, tá? Ou seja, você tem um nível de qualidade de cada número, de cada chip que tá ali dentro do WhatsApp, tá bom? E o WhatsApp avançou muito nisso. Então vou dar um exemplo para vocês. Se você já cadastrou um chip pré-pago aí, você já viu que sempre quando você vai cadastrar o aplicativo na operadora, você tem que colocar o seu CPF, por exemplo. E adivinha quem consegue ver isso pelo número? Exatamente, o WhatsApp. O WhatsApp consegue ver praticamente tudo desde o momento que você coloca um chip antes de baixar a conta que foi baixada. Consegue ver tanto microdado, né? Que eles conseguem ver, que eles começam a parametrizar. E quando você passa abaixo de um nível de score razoável ali, o seu número acaba sendo banido, tá bom? Mas agora eu vou te dar uma dica que vai fazer com que você fixe isso daqui que eu tô querendo dizer. Que é o seguinte. Gente, você tem que pensar que todos os seus fluxos de automação, que o seu agente de IA, que tudo isso tem que ter uma palpabilidade humana. Ou seja, você tem que ser, não pode ser um robô. É isso, você tem que fugir do robô. Apesar de que você faz automação, existem várias maneiras de você fugir da automação transparecer ser uma automação. E ao invés de você procurar ali transparecer não ser uma automação. Então eu vou te dar um exemplo do que eu tô querendo dizer. Se você quer, por exemplo, enviar uma mensagem para 30 pessoas de uma vez, tá bom? E aí, você pode, ao invés de chegar e colocar de 30 em 30 segundos, envie uma mensagem para cada uma dessas pessoas na lista, você vai colocar de no mínimo 30 segundos até 75 segundos, selecione um número aleatório entre esses e coloque esse intervalo de segundos de um envio para o outro. Pronto. Isso fica muito mais normal. Você pensa que um humano enviando uma mensagem no celular, o que ele vai fazer, turma? Ele não vai pegar a mensagem aqui, vou enviar uma mensagem aqui, olha, aí daqui a pouco vou enviar outra mensagem aqui e todas elas vão ser enviadas em exatos 30 segundos. Não existe isso. Então, primeiro, quanto mais você espaçar uma mensagem da outra, mais natural. E se você não colocar um intervalo, como eu posso dizer, um intervalo fixo, melhor ainda. Se você conseguir randomizar um número de segundos que vão espaçar um envio do outro, melhor. Por quê? Porque é mais humano, né? Isso traz uma naturalidade grande, tá bom? E é isso, quero fazer um disparo em massa. Tem que ser intervalado e de preferência com com esse intervalo randomizado, com o número de segundos variando. Então, vai enviar. E você sabe, se você está acompanhando aqui, você já sabe como é que você pode fazer isso. Só colocar uma função de random ali no delay. Simples, tá? Isso seja no Make, seja no N8N, seja na Ficon, você que está aqui já sabe disso. Então, você vai colocar uma função de random, tá? É isso. Isso aí vai ser muito bom para sua automação, tá bom? Fora isso, existe um limite, gente. Por mais que você coloque essa randomização, um ser humano, ele não é capaz de enviar 3.000 mensagens no dia. Tenta, fica aí. Fora isso, horário de atuação. Se você passa 24 horas enviando mensagem, também é humanamente possível, né? Então, você tem que ter intervalo. Só manda mensagem de 9 até as 10, de 9 até as 8. Coisas do tipo, coisas
que são humanamente possíveis, coisas que acontecem no dia a dia, tá bom? Por quê? Porque os gatilhos que o Facebook, que a Meta, que o WhatsApp utilizam para banir os usuários tem muito a ver com isso. Eles vão variando esse score do número, os fatores que deixam esse score mais alto ou mais baixo. É como se fosse o score, tá? Eu nem sei se internamente lá eles têm o score. Mas cada atitude que você toma, você tá deixando o seu número mais próximo ou menos próximo do banimento, tá bom? E isso independente se está utilizando a API oficial ou não, tá? Vou te dar um exemplo. Tem um cliente que começou a fazer um envio para usuários que já eram clientes dele, mas eram clientes dele de muito tempo atrás. Assim, mais de um ano atrás, por exemplo. E às vezes ele nem ligava mais para esse cara, né? Não, poxa, já não te vejo há tanto tempo, você tá mandando mensagem, os caras iam lá, bloqueava e denunciava, alguma coisa assim, né? Utilizando a API oficial, tá? O Twilio foi banido utilizando a API oficial. Por quê? Porque não é o template que te deixa imune hoje, pelo menos. Por mais que tinha sido aprovada a mensagem dele, tá? Outra coisa importante, não interessa se vai utilizar a API oficial ou não. Aquecimento de número. Você não compra o número e sai disparando mensagem nele a partir do momento que você comprou. Não faz isso. Seu número não vai nem durar, tá? A verdade é essa. Se começar a enviar 50 mensagens no primeiro dia para pessoas que não têm seu contato, vixe, já vai cair, tá? Então, o que você tem que perguntar novamente? O que o ser humano faz? Um ser humano está em grupos, que ele tem amigos. Um ser humano, ele cria e é adicionado como contato de outras pessoas. Um ser humano, ele adiciona status no WhatsApp. Ou seja, ele utiliza outras funções no WhatsApp, né? Não só a função de envio de mensagem. Ele utiliza outras coisas ali no WhatsApp. Ele manda menos mensagem do que recebe. Ou seja, ele manda mensagens, mas ele recebe mais mensagens do que ele manda. Por quê? Porque você que tem um WhatsApp é normal, pensa no número de uma pessoa normal mesmo. Tem vários grupos que você acaba não vendo, não entrando, mas está recebendo mensagem. Então, um número comum, um número que não chama atenção, que passa desapercebido pelo WhatsApp é o quê? É um número que recebe mais mensagens do que manda, né? Isso é algo normal. Você pensa que qualquer usuário é assim, tá? Qualquer usuário é assim, na média, recebe muito mais mensagem do que manda. E outra dica que, poxa, essa dica eu acho que eu nem preciso estar comentando tanto aqui, mas é que você sempre tem que ter contingência. Ou seja, o que significa contingência aqui no universo de números de WhatsApp? Que é ter um número pronto e aquecido para caso o seu número que está em operação hoje, mandando mensagem para os seus clientes, caia, você consiga conectar o número que já está aquecido, esperando a hora de entrar em campo. Simples assim. Você precisa de ter essa contingência, tá bom? Muito, muito importante ter isso daqui, porque senão a coisa não anda, tá bom? E aí no final, pra gente finalizar aqui, qual que é melhor, né? O que você deve usar? Eu acho que essa é a pergunta principal do vídeo, mas eu tive que passar por isso tudo aqui. Que é o seguinte, primeira coisa que você precisa saber qual que é a melhor API para você? O que você deve utilizar? Vou te dar minha experiência e o que eu faço com meus próprios clientes, tá? São mensagens pontuais, não é mensagem que você vai fazer um disparo em massa sempre, sabe? São coisas bem pontuais. Normalmente você vai só receber mensagens dos seus clientes e tudo mais. É um número que já é utilizado há muito tempo e tal. API oficial. Por quê? Você não vai precisar escalar, ou seja, a utilização da API não vai ficar tão cara, da API oficial não vai ficar tão cara, compra. Mas vamos supor que você vende um infoproduto, que vende muito infoproduto. Vamos supor que você quer criar grupos de WhatsApp. Vamos supor que você quer fazer um grupo, um lançamento por grupo de WhatsApp e tudo mais. Aí é sempre não oficial, tá bom? Sempre. Isso aí é pelo menos o que eu faço. E qual que é a melhor dica que você pode pedir pra alguém que tá ensinando alguma coisa? Não é o que você acha disso. Não interessa o que acha, é o que você faz. Por quê? Porque a melhor dica que eu posso te dar é o que eu faço. Porque pra mim, eu vou fazer o que eu acho, o que eu realmente acho melhor. Então tem várias pessoas aí ensinando automação, ensinando WhatsApp e tal, que ensina uma coisa e faz outra. Vê se faz sentido. Eu tenho que te ensinar o que eu faço, né? É o que eu realmente acredito, né? Então, beleza. Dito isso, essas categorias assim de quando utilizar a API oficial e quando utilizar a API não oficial, a gente cai na API não oficial, que é a maioria dos casos, né? E aí, tem algumas coisas que você vai ter que avaliar. Primeira coisa, você vai ser tentado a utilizar o Evolution, principalmente
quando você clicar aí, se você pesquisar no YouTube, você vai acabar caindo ali no Evolution por ser open source, ou seja, teoricamente gratuito, mas você vai ter que ter uma máquina para rodar o Evolution e tudo mais, vai ter que fazer essa configuração. E isso adiciona um grau de complexidade, tá bom? Então, primeira dica, se você for iniciante, se você tá fazendo automações há menos de um ano, não use o Evolution. Muitas vezes ele cai, muitas vezes você vai ter dor de cabeça de atualização dele no seu servidor, você vai ter que ter o próprio servidor, a máquina rodando ali o Evolution por trás. Então, muitas vezes não vai ficar mais barato, tá? Porque se você contratar uma VPS aí, mesmo que seja barata, você vai ter outras APIs que vão ter um custo que às vezes vai ser mais barato do que contratar uma VPS para rodar o Evolution e vai dar menos problema, tá? Então, o que eu acho que para você que vai fazer envios de mensagens ali para os seus usuários e tudo mais, pode utilizar hoje, pode começar utilizando hoje. Não sou patrocinado, não tenho nada com isso daqui, tá? Mas fato é que eu comecei a utilizar a WhatsApp, eu tô achando uma alternativa boa, já testei bastante e o preço tá muito razoável. Então, não tenho link de afiliado, nada. Eu tô achando uma alternativa realmente boa. Porque olha só isso aqui. 39 mensais por 2 dispositivos. Ou seja, você tem 2 números de WhatsApp cadastrados aqui por 38 por mês. Tá? Se colocar um dispositivo, R$29 por mês. Então, muito mais barato que vários VPS para você rodar só o Evolution lá, tá? E aí, ainda vai facilitar porque já tem os endpoints prontinhos ali e tudo mais, tá? Então, para mim, esse é o melhor custo-benefício. Agora, tá? Óbvio que eu indico outras para... Vamos supor que você vai utilizar um integrador, uma plataforma de automação diferente, que vai facilitar se você utilizar outra API. Eu vou falar de outra API também, sabe? Eu vou falar o que é melhor para cada caso, mas estou falando aqui de uma maneira geral, tá? E o mais importante é que tem proxy por número, que traz mais segurança na sua utilização. O que é uma proxy, gente? Uma proxy basicamente é para que o WhatsApp não consiga identificar o servidor ali de onde está vindo a mensagem da WhatsApp, então daquela instância ali. Isso dificulta com que ele identifique, isso aqui tá vindo para uma API não oficial, tá bom? Ou seja, você mantendo o score do número bom, a meta não vai conseguir identificar de onde está sendo enviado, se está sendo enviado de uma API não oficial, de uma API oficial e por aí vai, tá bom? Dificulta que o WhatsApp perceba isso, tá bom? E proxy não é algo tão barato, tá? Eles só conseguem colocar uma proxy por número, por instância, porque eles conseguem pacotes amplos, que tem pessoa que tem 100, 1000, sei lá, quantas instâncias lá dentro. Então eles conseguem os pacotes amplos e deixam o preço por proxy um pouco mais barata, e isso é muito bom para o usuário, porque traz essa segurança adicional aí no uso. E se você quiser aprender mais sobre automação de uma maneira geral, tá, gente? Vou recomendar para vocês de uma maneira firme aqui, porque eu acredito muito nesse curso aqui, que é o Caminhos da Automação. Você vai ter acesso a templates, você vai ter acesso, eu coloquei 4 horas porque é o escopo inicial, mas mais de 5 horas de conteúdo, tá bom? E suporte no WhatsApp ali comigo. Então assim que você entrar, eu vou te mandar uma mensagem automaticamente por uma API não oficial nesse caso aqui. E depois que eu enviar esta mensagem para você, sou eu que assumo o atendimento, tá bom? Eu assumindo o atendimento, a gente pode trocar uma ideia. Se você quiser conversar sobre a API do WhatsApp, eu te dou sugestões adicionais de API oficial, de API não oficial. Eu te dou essas dicas todas para que a gente possa estabelecer um contato mais forte, você confia ali e você tome a decisão certa, tá bom? Então, entra aí, a gente troca essa ideia no Caminhos da Automação e você vai acessar várias coisas aí adicionais. Ninguém tem coragem de fazer isso, tá, gente? A gente faz redes sociais automatizadas do zero aqui. Olha só o que as pessoas têm a dizer sobre o Caminhos da Automação. É realmente incrível, fico muito feliz com isso daqui. Só R$10, entra lá que você vai gostar e vai valer muito a pena. Beleza, gente? Se tiver qualquer dúvida também, aqui nos comentários eu respondo vocês. Valeu!